O despertar da consciência. Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre algumas coisas que têm ocorrido comigo e vocês sabem, né? Vocês que são aí do meu canal sabem que eu amo falar sobre nós, seres humanos, sobre a consciência. E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de despertamento, de despertar mesmo. Tem algumas pessoas, e hoje eu vejo que é um pouco mais de pessoas questionando quem são, o que estão fazendo aqui. E estas pessoas, muitas das vezes, têm um despertar de consciência, assim como tem ocorrido coisas comigo, e eu quero estar falando um pouquinho aqui com você aí do outro lado. Eu sempre acreditei que nós não somos apenas este corpo físico, que existe muito mais além disso que nós vimos, deste corpo físico, dessa figura humana. Eu acredito, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito na Sagrada Escritura, e interessante que tem me acontecido coisas que muitas das vezes nem eu compreendo, não entendo, mas que eu recebo sim, sendo da parte de Deus, já que eu creio em Deus e em Jesus Cristo como Filho de Deus. Acredito que assim como Jesus disse que Ele é o Filho, nós também somos filhos de Deus. E quando despertamos, quando o Senhor nos desperta, né, nós que estamos dormindo, adormecidos, quando nós despertamos, nos é mostrado coisas. Vou contar de alguns fatos que têm ocorrido, acontecido comigo, algumas situações que têm acontecido comigo. Algumas vezes, nas noites, quando eu estou dormindo, eu sinto que eu estou em outra dimensão, eu não sei se posso chamar de dimensão, em outro lugar, vamos dizer assim. Em outro lugar que não é aqui na Terra, e eu estou como se fosse numa escola trabalhando. E eu não vejo essa escola, pelo menos eu não tenho lembrança dessa escola, eu não tenho lembrança de quem está nessa escola, mas eu sei que eu estava numa escola. É como se fosse deletado tudo da mente quando eu acordo. E sei que isso não é sonho, sei que isso é uma realidade, porque nas vezes que ocorre isso, e não são muitas vezes que ocorreu, mas ocorreu essas coisas, eu acordo um pouco cansada de estar ali estudando, de estar ali aprendendo. É algo bem assim, até difícil de comunicar com vocês aí do outro lado, de explicar. Talvez muitas pessoas não compreendam, mas isso tenho certeza que vem da parte de Deus. E outra coisa que me intrigou muito, eu gosto muito de momentos de silêncio, de conectar comigo mesma. E numa dessas conexões que eu estava quieta, eu me vi em uma outra vida. Olha só que coisa, né, forte aí, né? Eu me vi sendo um rapaz. Eu estava sentado numa cadeira de cabeleireiro, de uma barbearia, vamos dizer assim. Não vi o local, só sei que tinha alguém, por isso que eu estou dizendo assim. Eu me vi numa cadeira, sentado de costas. Eu era um moço, aproximadamente de uns 23, 22 anos, por aí, no máximo 25. Eu estava de costa, eu não vi o rosto deste moço, que era eu, mas eu sabia que era eu observando de fora, vi e sabia que era eu. Penso que será numa vida futura, né? Porque se fosse o passado, por que que o Senhor iria me mostrar estas coisas? E muitas das vezes eu sei que pessoas vão dizer assim, mas está escrito na Bíblia que você diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez.
Por isso que eu não estou falando isso aqui sobre questionamento, eu estou só falando sobre aquilo que eu tenho vivido, sobre o que eu tenho vivido e não discutido sobre a palavra de Deus, que eu acredito que é única. E se eu acredito em Deus, eu creio que estas coisas vêm da parte dele. Então, aí eu me vi, naquele flash, eu sabia que era eu me vendo de fora, mas foi um flash muito rápido. Assim como eu tenho visto outras coisas reais que aconteceu, se você quer saber do que eu estou falando, vá lá no meu canal. Quando houve uma separação minha com meu esposo, eu vi muitas coisas estranhas, coisas que não é natural, vamos dizer assim, aqui da terra. E eu vi coisas, e ali está, ali naquele trabalhos ali de quando o meu esposo foi embora de casa, se você estiver curioso para saber sobre o que eu estou falando. Mas enfim, vamos lá a mais experiências que eu tenho tido. Nessa época também, lá atrás, eu tive revelações que foi comprovada como verdade também. Você vai ver lá algo que o Senhor ali me revelou e na manhã seguinte foi comprovado que aquele fato era verdade, como numa visão. E nessas tardes que eu tenho descansado, não sei se chamo de sonho lúcido, não sei dar nome a isso, mas muitas das vezes eu deito e para descansar logo após o almoço, e eu ainda consciente, eu me vejo dormir, sei que estou dormindo, e ali eu entro, vamos dizer assim, numa outra realidade, numa realidade diferente. Eu sei que eu estou na minha sala, eu sei que eu estou deitada. Se alguém chamar lá fora, eu vou ouvir. É como se houvesse ali eu e eu, vamos dizer assim, eu dentro e eu ali deitada, dormindo o corpo, e eu consciente ali fora, vendo, observando, vivenciando experiências que eu também conto um pouco aí no meu canal. Então, muitas das vezes eu fico questionando, né? A gente às vezes faz essa pergunta: quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? O porquê disso? Eu já tentei contar essa experiência em alguns lugares, em alguns canais próprio para isso, e não tive uma oportunidade. Fiquei até muito triste, mas, né? Deus sabe todas as coisas. E é interessante que o meu esposo algumas vezes ele olha para uma figueira muito grande que nós temos ali em uma chácara, e ele diz: olha lá, a figueira se comunicando, a figueira brilhando, a figueira acenando. E eu olho e falo para ele que eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada, eu estou vendo apenas a figueira. E ele diz que vê a luz da figueira, ele vê ali como se fosse o movimento da figueira, sabe? E eu não consigo ver nada disso, nada disso. Mas é muito interessante, e eu acredito, né? Assim como eu tenho as minhas experiências, pessoas têm aí as suas experiências, e cada vez mais eu vejo que há muito mais além do que nós podemos pensar, imaginar, como a própria palavra de Deus diz ali, né? E para você que tem aí algumas experiências, se você teve, deixa aí também o seu testemunho, o seu relato ou parte dele. Eu gostaria muito de conhecer pessoas assim como eu que têm aí experiências, como se fosse assim, algo extraordinário de uma outra dimensão, de um outro lugar. Só que eu sei também, eu entendo que isso nada mais é do que um despertar da consciência. Porque quando nós lemos e ouvimos ali na palavra de Deus, Deus dizendo: vós sois deuses, filhos do Altíssimo, a gente acha muito estranho, assim como quando ali Jesus quase foi apedrejado por dizer que era filho de Deus, que ele e o Pai era um só. Então são coisas assim que muitas das vezes não é compreendido humanamente falando, é criticado, mas eu não me importo, eu estou aqui apenas contando fatos que ocorrem, que acontecem comigo, e eu creio que isso tudo é um despertar da consciência, e eu tenho sentido assim uma conexão muito mais forte
com o Senhor, com Deus, com o ar, com o sentir, sabe, algumas coisas, mesmo assim de chegar, de aproximar perto de pessoas, coisas diferentes que até então, há uns anos atrás eu não sentia, eu comecei a sentir, e tenho tido muitas, mas muitas mesmo experiências, porque eu creio que a cada mais dia que passa, Deus, Ele quer sim que nós venhamos despertar e que nós venhamos ter aí uma evolução. Fiquem todos com Deus, até a próxima e bye bye. Hoje eu vim apenas contar para você essas experiências que eu tenho tido, entre outras. Até mais.